Renovo a minha saudação, muito bom dia, senhoras e senhores. Quero iniciar essa manifestação formal nesse dia tão simbólico e significativo para nós aqui da OAB do Rio Grande do Sul, saudando o vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael de Assis Rod, que, como destacou, tem presença constante e recebe, portanto, aqui não só a minha saudação, Dr. Rafael Rod, mas o agradecimento da Advocacia Gaúcha por estar sempre conosco e por atender todas as demandas que são encaminhadas ao Conselho Federal, ser um representante da região sul do Brasil no Conselho Federal da OAB. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho extremamente competente, extremamente dedicado em prol da advocacia brasileira. Aliás, este trabalho, esta dedicação e esta competência para nós que acompanhamos a tua trajetória na OAB de Santa Catarina não é novidade. Nós tínhamos absoluta convicção de que a grande presidência que realizaste na OAB de Santa Catarina iria ser novamente destacada a partir do trabalho na vice-presidência do Conselho Federal. Saúdo o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal e coordenador nacional da CONCAD, Dr. Eduardo Shoa Ataíde, também acho que pela segunda vez. Querido Dudu, esteve na nossa posse solene, muito obrigado pela sua presença aqui. Saudar o nosso homenageado, amigo, irmão, Pedro Zanetti Alfonsin. Depois eu vou contar, o presidente Eduardo Ataíde disse que ia contar uma pequena passagem, mas eu vou contar várias passagens da história do Pedro Alfonsin ao longo desses anos. Então, presidente Pedro, minha saudação pelo teu trabalho, pela tua trajetória e por essa justa e merecida homenagem que recebes hoje. Saudar o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre, coordenador da CONCAD Norte, doutora Laura Cristina Souza, seja muito bem-vinda também ao Rio Grande do Sul. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná e coordenador CONCAD Sul, doutor Fabiano Baracati, e pedindo ao doutor Fabiano que leve um abraço ao doutor Fernando Deneca e à nossa presidente Marilena Winter, da OAB do Paraná. Membro honorário vitalício, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da OAB Nacional, doutor Cláudio Lamáquia. Saudação ao presidente Ricardo Breyer, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. Saudar também e dizer que seja sempre muito bem-vindo à Casa da Advocacia e à Casa da Cidadania no Rio Grande do Sul, desembargador Márcio Antônio Rocha, do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós estivemos juntos numa sessão de julgamento importante, onde a nossa Ordem Gaúcha conseguiu a manutenção, e agradeço desde logo pela sensibilidade, desembargador, naqueles votos, a manutenção das competências previdenciária em Bagé e criminal em Santana do Livramento, uma luta que foi encampada pela OAB do Rio Grande do Sul. Mas eu quero pedir aqui uma salva de palmas aos nossos presidentes de subseções, que foram as verdadeiras lideranças que conseguiram a manutenção destas competências. Não foram apenas os dois presidentes das subseções envolvidas, Bagé e Santana do Livramento. Veio uma comitiva aqui para o TRF de presidentes de subseções da região da fronteira, mostrando que a advocacia gaúcha está, sim, unida em torno das suas lutas e dos seus propósitos. Seja sempre bem-vindo, desembargador Márcio. Também saudar a representante do FIDA e conselheira federal da OAB do Rio Grande do Sul, Mariana Reis. Não posso deixar de referir a querida presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Sulamita dos Santos Cabral, e quando eu refiro a presidente Sulamita, eu chamo de minha presidente, porque com ela muito aprendi, sendo diretor do nosso Instituto dos Advogados e vice-presidente daquela casa, com muita alegria naquele período. Saudar o nosso sempre presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, coordenador geral da CONCAD, que já foi aqui também justamente referido por um trabalho brilhante realizado
e que nos permite a todos que estejamos, como também foi sublinhado de forma muito adequada, estarmos hoje aqui na OAB Cubo, termos uma caixa pujante, termos uma caixa que atende efetivamente as advogadas e advogados gaúchos. Arnaldo Araújo Guimarães, seja também sempre muito bem-vindo. E não posso deixar de fazer uma saudação aqui. Temos as 5 regiões do país representadas por presidentes de caixas de assistência. Vou me permitir fazer um cumprimento a todos na pessoa do presidente Juliano Mandelli, presidente da Caixa de Assistência da nossa irmã Santa Catarina. Em teu nome, presidente Juliano, saudar a todos os demais dirigentes de caixas de assistência aqui presentes nessa solenidade. E também, se me permitem, o presidente Horn, como vocês viram desde o primeiro momento, mostrou a sua sensibilidade, a sua gentileza, me passando a palavra para a abertura. E eu vou iniciar, Pedro, te cumprimentando por esta grande honraria que tu recebe, justa e merecida, cumprimentando a Mariana Alfonsin, tua esposa, e ao Ricardo Alfonsin, teu pai. Tem um ditado que eu não sei se é gaúcho, mas como eu sou bem bairrista, eu vou dizer que é aqui do Rio Grande, que sangue não é água. E está aqui a prova, o Ricardo Alfonsin, grande advogado, conselheiro da OAB, uma liderança também para todos nós sempre importante, que ensinou ao longo de todos esses anos, dentro de casa, dentro do escritório, nas suas entidades associativas, o Pedro. E muito desta trajetória brilhante que o Pedro tem tido como advogado, como mestre em direito e como qualificado e competente advogado que é, vem diretamente deste exemplo que ele tem em casa. Eu disse que eu ia contar a história, então vou contar de forma muito breve, porque o objetivo dessa cerimônia aqui, recheada de lideranças, e aqui estão, presidente Horn, as maiores lideranças da advocacia gaúcha. Nós temos aqui diversos presidentes de subseções, delegados da Caixa de Assistência, portanto as grandes lideranças da advocacia gaúcha estão aqui reunidas hoje nesse auditório da OAB Cubo. E a história minha e do Pedro, ela é longa. Ela começa já antes de 2007, mas a nossa história conjunta na OAB começa em 2007, quando ele assume a Comissão Estadual da Jovem Advocacia. E para falar na ordem, na Caixa, e contar um pouquinho a história do Pedro, eu também preciso fazer uma referência muito especial, saudar a diretoria da OAB do Rio Grande do Sul, vice-presidente Neuza Bastos, secretário-geral Gustavo Urren, a secretária adjunta Karina Concheiro e o diretor tesoureiro Jorge Fara, assim como o presidente Horn, a diretoria da nossa Caixa de Assistência, vice-presidente Paula Gril, secretária-geral Morgana Bordignon, a secretária adjunta Alessandra Glufke e o diretor tesoureiro Matheus Aires Torres. Porque ninguém faz nada sozinho. E não tem trabalho exitoso, é verdade, sem uma liderança. Mas não tem trabalho exitoso só com liderança. Então, meu muito obrigado a essas grandes lideranças da advocacia gaúcha que compõem hoje a diretoria da Ordem e da Caixa de Assistência. Eu dizia que o Pedro assumiu em 2007, quando nós assumimos essa entidade, a OAB do Rio Grande do Sul, que não tinha credibilidade, que tinha dívida, que não tinha um auditório e uma sede qualificada, e que não atendia os anseios e as demandas da advocacia gaúcha. Esse era o cenário que nós assumimos em 2007. O Pedro Alfonsin assume a Comissão da Jovem Advocacia. E naquele momento, presidente Horn, começa uma verdadeira revolução na advocacia gaúcha. Daqui se recupera daquele trabalho iniciado em janeiro de 2007, credibilidade, valores, saneamento financeiro da OAB do Rio Grande do Sul. E essa revolução, ela tem a participação direta e efetiva do Pedro Alfonsin. Porque ele, a partir do trabalho da Comissão da Jovem Advocacia, vai para o interior, começa a criar comissões e começa a fazer com que a Jovem Advocacia venha participar da vida da OAB. Esse trabalho teve sequência com o Matheus Aires Torres, que hoje é diretor da Caixa,
teve sequência com Antônio Zanetti, hoje é presidida a Comissão da Jovem Advocacia pela Bruna Razeira, e diversos presidentes que estão aqui hoje com brilho, tocando as suas sucessões, são oriundos da Jovem Advocacia e têm diretamente responsabilidade desse trabalho do Pedro Alfonsinho. Depois o Pedro assume como vice-presidente da Caixa de Assistência. Fica 2 gestões, entendendo e já contribuindo na vice-presidência para o desenvolvimento dos trabalhos da Caixa. E isso coloca ele como presidente da Caixa e coordenador nacional da CONCAD, como também foi destacado aqui, no ano mais difícil da vida dos gaúchos do Brasil e do mundo. E mais do que nunca naquele momento, nós precisávamos sim do olhar das caixas de assistência e da coordenação nacional. Depois, Pedro Alfonsinho é reeleito, mostrando que o trabalho realizado na CONCAD e na Caixa foi validado pela advocacia gaúcha. Eu fiz esse rápido histórico para dizer que este grande advogado e grande dirigente de ordem está sendo hoje, sim, justa e merecidamente homenageado pela sua trajetória, pelo seu trabalho, porque ele fez, está fazendo e continuará fazendo, como todos nós aqui. Eu sempre digo e concluo reafirmando: não faz sentido nós estarmos aqui se nós não fizermos a diferença na vida das advogadas e advogados gaúchos. E é isso que Pedro Alfonsinho fez. Muito obrigado, parabéns, Pedro.